essa separação, essa condição de sermos trino, espírito, corpo e alma, né? Então, eu acho um assunto bem pertinente, até porque às vezes a gente acha, mas eu nasci de novo, então tá tudo certo. Não, tem lá toda a condição de alma, né? Então, falar desse assunto é, para mim, de extrema importância. E eu gosto de um texto de referência, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. Está no livro de 1. Compartilhar aqui a tela para gente. Ah, tá. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5:23. Isso, pronto, tá aqui. E diz assim, eu acho bem... Isso, tá aí, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Paulo aqui está dizendo, né? O vosso corpo, alma, espírito, ou seja, existe essa condição, e lá em Hebreus também, né? Lá em Hebreus a gente pode ver uma outra referência que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medula. Ou seja, nós temos até outras referências que a gente se baseia para entender, né, que nós temos, que na verdade nós somos um espírito, né? Nós somos um ser espiritual. Temos uma alma, que é a nossa mente, percepção, pensamento, sentimento, e habitamos num corpo. Então, quando a gente fala sobre isso, pensar no novo nascimento, e eu vejo que isso traz muita confusão, do novo convertido, né, no neófito até, dessa condição de que eu nasci de novo e agora está tudo certo. Né? Quando, na verdade, nascemos de novo, temos um espírito recriado. Mas essa alma aqui, ela precisa ser renovada todos os dias. Não é assim? Alexandra, só para a gente, o que a gente pode dizer que é a alma? Porque muitas vezes a gente está até conversando com as pessoas e ela não consegue entender. Eu digo assim, ela diz assim, nós somos um espírito, mas aí a gente já amplia isso um pouco mais, né? Não, nós somos seres completamente espirituais. E que nesse conjunto daquilo que é espiritual em nós, eu tenho o espírito e eu tenho a minha alma. E a minha alma é composta por aquilo que eu penso, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções e pela minha vontade. Então, a alma, a gente pode dizer que a alma estaria toda... Se a alma tivesse que ter um órgão, ela seria a nossa mente. Eu posso dizer isso? Isso, exatamente. Isso. Então, tá. Eu penso, eu ilustro assim, olha, pensa no seu cérebro, na sua mente, no seu crânio, vamos pensar isso como alma, né? Então, o espírito recriado no nível de Deus, um espírito, né? Deus, espírito, e a gente nesse mesmo nível, espiritual. E a nossa alma, exatamente isso aí. Né? Então, você vê aí, né, dentro da filosofia, dentro de alguns pensadores, eles sempre usam a alma como se fosse uma relação de espírito. Sim. Quando, na verdade, a gente sabe que não é, e pela palavra está mais do que provado que não é. Então, é essa condição mesmo de entender essa parte aqui, do meu raciocínio, da minha percepção, das minhas emoções, né? Daquilo que é lógico para mim. E às vezes a gente vai falar, compartilhar a palavra com alguém que não é nascido de novo, qual é o entendimento que ele tem? Totalmente da alma, né? Só fica aqui mesmo naquela condição mental aqui, não consegue ir para o coração, não nasceu de novo ainda. Então a gente precisa entender, deu mais ou menos para ficar claro? Deu sim. É só porque muitas vezes a gente fica com você tem uma ideia muito subjetiva, né? Muito sem a clareza dela. Então, quando a gente entende que se a gente tiver um órgão que traduz a nossa alma, é a nossa mente. É a nossa mente. Porque dela, quando a Bíblia fala até sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, ele está falando da nossa mente. Ele está falando dessa fonte
que dela vai produzir todas as coisas. Ou seja, porque aqui eu vou alimentar a minha emoção, que eu vou alimentar os meus sentimentos e eu vou, de alguma forma, jorrar isso, seja no meu corpo, seja na fala, seja nas minhas atitudes. Isso. Até se a gente pegar aí todo esse cenário que a gente tem vivido nesses tempos aí de pandemia, a gente pode até perceber, eu não sei se você está tendo essa percepção, mas eu tenho isso muito claro, até pessoas mesmo que professam a mesma fé, né, que são cristãos, pessoas muito perdidas. Sim. Pessoas bem descompensadas, sabe? Porque elas estão recebendo isso que está vindo de fora no nível só mental mesmo, na alma, né? E aí, sem ter desenvolvido bloqueio nenhum. Sim, né? Sem ter desenvolvido proteção alguma. Elas simplesmente estão recebendo aquilo e sem colocar em prática absolutamente nada que deveria já estar no espírito e na alma para que nesse momento ele fosse efetivo, né? Então, e é por isso que nessa hora, quando a gente fala da paz que excede o entendimento, a paz não é algo que eu pego e coloco dentro de mim. A paz ele é fruto do Espírito, né? Lá Gálatas 5 fala sobre isso, sobre o fruto do Espírito. E como é que e o que isso quer dizer? Que para a gente desenvolver fruto do Espírito está relacionado a quê? Ser completamente grudado na videira. Sim. Né? Então, para você desenvolver isso, E onde é que precisa isso? Desenvolver essa mentalidade aí, né? Renovar essa mente para você estar na videira experimentando essa relação de paz que excede o entendimento. Então, o que eu tenho visto é que algumas pessoas, elas têm, e a gente pode também entender um pouco disso na astúcia de Satanás, né? Que ele cria na nossa mente fortalezas que nos mantém escravizados numa condição de pensamento disfuncional, falando dentro da psicologia, falando de uma palavra distorcida, e a gente acaba ficando nessa condição de acreditar naquilo que nós estamos vendo. E aí eu não estou dizendo para você que a fé, ela nega a circunstância, não. A fé não nega a circunstância. Só que a fé me faz enxergar além. E isso tudo vai além da minha alma, porque a minha alma, por si só, não me dá garantia nenhuma de que eu vou ver além disso tudo que está acontecendo. E eu acho que é exatamente nesse ponto que faz a total diferença entre um pensamento positivo, Sim. totalmente no nível da sua emoção, Sim. E de pensamentos do alto, de pensamentos que estão do alto, como o senhor fala, né? Que a gente pense aquilo que é do alto, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Você colocou aqui, eu vou compartilhar a tela de um dos versículos que você colocou pra gente. Que é: rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E é o versículo-chave para essa transformação da mente, né, Alexandra? Não vos conformeis com este mundo, mas que você precisa transformar-vos, ou seja, mudar a sua forma, mude a sua forma de pensar, né, pela renovação do vosso entendimento, da vossa maneira de pensar, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aí. Versículos chaves assim para essa transformação da mente que o Senhor quase que Paulo dizendo. Paulo não está dizendo, olha, eu sugiro que você deva. Ele está dizendo, olha, eu rogo para você. Isso aí. Olha, de tudo que eu estou quase te implorando. Bota na sua mente a palavra, né? Isso. Encha a sua mente com a palavra. Exatamente. E você sabe que, levando um pouco para o lado da psicologia, e eu acho perfeito, sabe? Às vezes eu estou no consultório com um paciente e a gente está falando sobre esse assunto de renovação de mente sem nenhum cunho religioso, né? Dentro da psicologia mesmo. E dá vontade de pegar a Bíblia e falar assim, olha, está escrito assim. Porque é a mesma coisa que a gente está falando, sabe? E assim, o modelo cognitivo, que é a minha abordagem cognitivo-comportamental. Então, Beck, que é o cara lá que fala desse modelo cognitivo, ele diz o seguinte: não existe condição de você mudar um comportamento se você não mudar a sua estrutura de pensamento. Então, veja, para eu ter um tipo de comportamento,
automaticamente ele está alinhado a um pensamento que eu tive. Sim. Então, às vezes, o paciente chega para mim com algum problema específico que está até causando nele uma ansiedade, um pânico, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que eu preciso fazer? Ir lá na estrutura dele de pensamento, entender com ele o porquê que ele pensa daquele jeito, desconstruir aquele pensamento para ele mudar o comportamento. Levando isso para a palavra, olha como é que é maravilhoso. Eu preciso pegar essa mente que está calcificada, engessada, desconstruir esses sofismas, né, que são essas verdades que não são verdades, que colocam para a gente como verdade, a gente acaba acreditando. Desconstruir esses sofismas para quê? Para que eu tenha um comportamento diferente. Trazendo como exemplo tudo que a gente está vivendo hoje, você pega pessoas hoje, cristãos, que conhecem a palavra, vivendo em total desespero. Sim. Por quê? Porque ele pega um pensamento engessado e desse pensamento ele transforma coisas na mente que vai levar ele num comportamento de quê? Desespero, ansiedade, opressão, Sim. depressão, não é? Então, essa renovação da mente, se ela não existir, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela é um manual de vida. O Senhor diz, olha, renovai a sua mente com aquilo que te traz esperança. Não é assim? É. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que era da nossa igreja. E eu estava dizendo para ela o seguinte, olha, eu, Alexandre, me recuso, Adriana, eu me recuso a falar de Covid. Sim. Me recuso, me recuso. Olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei quais são as medidas que eu tenho que tomar, eu sei o cuidado que eu tenho que ter, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou ficar com o que a palavra diz ao meu respeito. Ponto. Eu não estou negando as circunstâncias, eu não estou sendo negligente, mas eu fico com o que a palavra diz. E deixa eu te falar uma coisa, eu amo flores, eu amo natureza, então onde eu vou, que eu vejo uma cor diferente, eu fotografo. Então todo mundo me conhece, Alexandra, você e suas flores. E ontem uma disse para mim assim, você me inspira, porque você sempre consegue achar uma flor bonita pelo caminho. E eu disse para ela, é porque eu não quero olhar para aquilo que não me faz bem. Sim. Eu decidi... É uma escolha, né? É uma escolha ver as coisas do seu dia. Entendeu? Eu tenho visto muito assim, a gente, tanto eu quanto você, a gente mora no Rio, a gente tem o privilégio de ter um mar lindo, né? E poder caminhar e poder estar ao ar livre, né? Que são coisas extremamente saudáveis, sem perigo nenhum, guardando todas as seguranças, as medidas de segurança que a gente tem que ter. Mas eu percebi que quando eu comunicava essa informação, algumas pessoas ficavam assim chocadas. E eu falei, gente, eu não estou entendendo. A vida está linda, ela continua lá fora, nós vamos ter que aprender a conviver com todos esses cuidados, mas a vida está aí fora e a gente precisa continuar vivendo. E precisa viver com uma mentalidade de reino mesmo, não negando. Mas é aquilo que você mesmo disse, sabendo quem nós somos, sabendo quem nos protege, e que se por acaso houver alguma manifestação sintomática ou assintomática, nós também temos um Deus que é poderoso para curar e nos livrar de tudo. Então, assim, é muito importante mesmo a gente, Romanos 12:2 fala isso, foi isso que a gente colocou aqui. Eu preciso transformar minha mente, porque aí eu vou saber no que pensar. Exatamente. Eu vou entender o que é bom, o que Deus está dizendo que é bom, e eu vou acreditar. Senão eu começo a acreditar naquilo que o mundo está dizendo que é bom. Não é bom, você está muito bem informada. Você precisa saber de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. A situação... Não precisa. Né? Porque o que Deus diz? O que a palavra dele diz? Olha, que a sua mente se ocupe com as coisas que são do alto, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é digno, e que você traga à memória o que dá esperança. Então, sempre vai ser uma decisão. Vai ser uma decisão de andar e achar flores, ou vai ser uma decisão de andar e achar lixo no chão. Isso aí. E aí, Adriana, se você parar e pensar no natural, na condição natural do nosso cérebro, cada vez que eu decido olhar para aquilo que é bom, para aquilo que me dá esperança, para aquilo que alegra meu coração, aquilo que não me faz pensar nas coisas ruins, automaticamente o meu cérebro produz sinapses melhores,
o meu cérebro produz uma dosagem maior de dopamina, de serotonina, de ocitocina, de neurotransmissores que causam bem-estar. O contrário disso são os outros elementos que para o cérebro não é bom, que vai te colocar para baixo, que vai te dar angústia, que vai te dar tristeza. Então, lá em Isaías... Só me corrige se eu estiver enganada, então. Então, você tá me dizendo que eu também que eu consigo criar esses caminhos neurais para sempre procurar coisas boas em tudo onde eu estiver. Ou o contrário, também é possível criar é como se eu criasse um hábito mental também de procurar sempre tudo que é ruim. Isso aí. Então, um está interligado ao outro. Porque vamos pensar aqui. A neurociência hoje explica sobre os benefícios da gratidão. Quais são as funções cerebrais do benefício da gratidão, de ser grato. Antes a gente falava de gratidão só no nível espiritual, só no que a palavra dizia. Hoje não, hoje a ciência prova. Então, hoje, o que a gente faz quando a gente é grato, e eu gosto de dar para os meus pacientes o dever lá do potinho da gratidão, de todo dia à noite pegar lá 3 motivos de gratidão, mais simples que seja, colocar num potinho, o que você está fazendo? Automaticamente, você está enviando mensagens para o seu cérebro e ele está produzindo lá todos esses neurotransmissores que vão te trazer esse bem-estar, que vão te promover a ficar bem. Então, é um interligado ao outro. Então, você decide fazer isso. E eu gosto que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 1:19, que ele diz assim, ó, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Tem 2 condições aí, querer e obedecer. Então, se é querer, é uma decisão minha. E sabe que é um erro muito grande? Às vezes eu brinco assim, gente, parece até que eu sou evangelista de crente, porque às vezes eu evangelizo mais crente do que o ímpio. Porque, olha, ele está dando aqui uma condição de querer e obedecer. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que o fato de ter nascido de novo já está tudo certo. Só que não. Deus, ele não vai fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é nossa responsabilidade. E existe uma condição de você decidir, de você querer ser daquele jeito. Quando o apóstolo Paulo, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele escreve a carta para entregar a Timóteo, para Timóteo entregar, se eu não me falha a memória, acho que é para a igreja de Corinto, não sei, não lembro. Ele fala sobre alguns requisitos que precisaríamos ter, que eles precisariam ter, para a gente ter lá para a gente conseguir alcançar aquilo que ele almeja como um bom cristão. E ele diz, o desejo. O desejo é o primeiro passo. Então, você precisa desejar. O que eu tenho sacudido essa mulherada dentro do consultório e fora do consultório é que essa condição de viver bem, de andar na plenitude daquilo que Deus tem para nós, é uma condição que eu decido. Porque, Adriana, é muito mais fácil a gente viver aprisionada, oprimida na nossa alma, na nossa mente, por coisas da nossa mente e não por coisas espirituais. Sim. Porque o espírito, minha querida, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido, ele já fez tudo o que ele tem que fazer. E agora, o que eu faço? Ah, não, eu vou ficar com o que a televisão me diz, eu vou ficar com o noticiário, eu vou ficar com as informações que eu ouço. E deixa eu te dizer, você vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Então, o que a gente precisa entender? Existe uma condição de ter uma ação. Eu decido não querer mais isso para minha vida. Eu acho interessante, tem alguns filmes que passam, que você vê que os agentes secretos mandavam informações para os países deles. Mas essas informações, elas não iam ela não ia digitada bonitinho para que todo mundo entendesse. Elas iam de forma que quando elas chegassem lá, elas tinham um especialista que iria decodificar aquelas mensagens para que o país deles entendesse. Então, eu costumo ilustrar que a nossa mente nós temos o nosso espírito e a gente recebe de Deus notas, a gente recebe de Deus orientações, a gente recebe de Deus com muita clareza no nosso espírito. Mas quando a nossa alma não foi ensinada a decodificar, ela não entende. Como que eu decodifico aquilo que é do espírito? Quando eu conheço a palavra. Quando eu dou
tempo para a palavra encher a minha mente e começar a gerar transformações naturais. E que tipo de transformações naturais são essas? Que a doutora Alexandra estava falando. À medida que eu vou treinando o meu pensamento para fazer aquele caminho, e que caminho é esse? É aquele caminho bem no leigo, tá, Alexandra? Aquele caminho que é o caminho mais curto na grama, no jardim, que você vê que ele tem um caminho de todo mundo passar sempre por ele. Então, o nosso cérebro ele vai criando esses caminhos, esses atalhos, e a gente muitas vezes para de pensar e vai seguindo esse atalho. E o que a palavra de Deus vem dizendo para a gente? Né? O que a palavra vai ensinar a gente? A dizer, olha, esse atalho parece ser bom, mas o final deles não vai ser bom. Olha aquela outra situação, e aí você parece que é bom, mas aí você compara com a palavra, aí você, não, a palavra não diz isso. Eu digo que esse é o sistema mais simples de a sua mente, ela começa a decodificar aquilo que está no coração de Deus, que você recebe pelo teu espírito, e ela começa a dizer para você o tipo de comportamento, o tipo de ação, o tipo de pensamento que você começa a ter. Então, é extremamente fundamental que você alimente a sua mente com a matéria-prima da palavra, para que você possa decodificar aquilo que vem do espírito e entender, porque Deus vai se relacionar com você no teu âmbito espiritual, ou seja, ele vai te falar espiritualmente, mas ele precisa da sua mente transformada para que você possa colocar em ação. Senão, o que acontece? Se eu estiver errado, me corrija, Alexandra. Você para tudo no teu espírito e ele quer falar, ele está falando, mas você não consegue decodificar, porque para você é como se não fizesse sentido. Você vai fazer, não, isso é loucura, imagina se eu vou fazer um negócio desse. Imagina entende até errado, né? Não, você entende, mas você entende errado. Você entende errado, você faz uma leitura deturpada, porque você não se especializou em decifrar aquilo ali que está sendo passado para você. Sim. E isso daí só se faz mesmo através da renovação da mente. Quando você vai orar por uma pessoa a respeito de uma cura, o que normalmente eu faço? Eu converso com a pessoa sobre o que é cura, sobre o que já foi conquistado para ela, sobre os benefícios da morte de cruz, da ressurreição. Então, eu explico todo esse processo para ela ter o entendimento e a fé dela poder alcançar aquilo que vai acontecer, ali o milagre que vai acontecer. Então, eu vejo que hoje as pessoas, Adriana, têm uma confusão muito grande entre o que é aceitação mental e o que é fé. Né? A fé, ela muda uma condição. A fé é aquilo que eu não estou vendo, que eu trago à realidade. Né? Hoje eu conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim, assim que o meu auxílio sair, eu vou fazer uma oração para agradecer. Eu falei, olha, isso não é a fé que agrada a Deus. Porque a fé do tipo de Deus é aquela que está lá assim, ó, em análise. E você já fica, Senhor, graças eu te dou, porque esse dinheiro vai sair, esse recurso vai chegar. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, quando a gente fala de renovação da mente, a gente precisa entender que muitas coisas o Senhor vai comunicar, porque você já tem um espírito por dentro, você já tem um espírito recriado. Mas se você não tiver renovação da mente, aquelas notas vão vir e você não sabe nem o que vai fazer. Um dia eu estava na igreja com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim, nova convertida, olha, enquanto eu estava orando, veio uma coisa assim no meu ouvido e disse, vai lá e oferta um valor na vida daquela irmã. E eu falei, tá repreendido, é o único dinheiro que eu tenho. E aí eu disse para ela, tem que ficar sensível à voz do Espírito Santo, mas tem que ter um entendimento do dar e receber, tem que ter um entendimento da recompensa da honra, tem que ter todo esse entendimento para eu poder ouvir a instrução que o Espírito está me dando e fazer aquilo que eu preciso fazer, para receber de Deus aquilo que Ele me passou. Então, renovação da mente é fundamental, Adriana. Se não tiver renovação da mente, quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela confessa Jesus como Senhor da vida dela, ótimo, perfeito. O nome foi escrito lá no livro da vida, nasceu de novo, mas e agora? Vamos lá. Trabalho agora, não é? Porque agora vamos... E a Bíblia fala algo que é extremamente assim, importante, às vezes a gente não dá valor, né? Porque tudo é importante na Bíblia e muitas vezes a gente não dá valor.
né? Isso. A gente passa Sim. batida por elas, como se, não, isso não é tão importante, eu vou passando. Que a Bíblia, Paulo diz para a gente desenvolver a nossa salvação. Isso Né? aí. E o desenvolvimento da salvação não quer dizer que você era mais salva, era menos salva, agora você é mais salva um pouquinho. Não, é o desenvolvimento dessa mentalidade transformada. Porque isso é o que vai desenvolver o que salvação quer dizer. A salvação é um sozo, que é completo, que é pleno, que é protegido, que é próspero. Isso tudo está dentro da palavra salvação, que é do grego do sozo. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver uma mentalidade que vai te ajudar a prosperar, uma mentalidade que vai ajudar você a continuar sarada, a não se enfermar. Vamos desenvolver uma mentalidade que vai tirar você da dívida, que vai ajudar você a restaurar seus relacionamentos, seu casamento, relacionamento com seus filhos. Então, eu acho que é muito, muito por aí, pelo desenvolvimento da mente, que é a nossa responsabilidade. E até, Alexandra, o enchimento do Espírito é uma responsabilidade nossa. Com certeza. É uma decisão também. Não é algo que você vai e pronto, agora eu me enchi do Espírito e tal. Não. Do que, a palavra diz, né? Que eu estou me alimentando. Enchei-vos do Espírito. Como que ele é o... Aí eu tenho lá como é se encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais, falando, ensinando, lendo, andando em comunhão. Então, assim, tudo... o nosso espírito e a nossa alma está muito ligado. Para você viver uma vida próspera, para você viver uma vida abundante, você precisa ter... você precisa desenvolver as duas habilidades, né? Sim, isso. Que é estar ligado no que é do espírito e ter essa decodificação, fazer a atualização dessa decodificação todo dia, igual o seu telefone celular. Se você ficar com qualquer aplicativo sem fazer uma atualização, ele não vai receber o que tem mais novo, ele não vai receber o que tem de mais recente. Então, da mesma forma, a palavra, e se aprofundar na palavra, é como se você tivesse toda hora indo lá buscar uma atualização, uma atualização. Isso aí. Isso. E, Adriana, lá em Hebreus, quando ele fala sobre a palavra ser viva e eficaz, o que faz, a única condição que existe para fazer essa diferença entre alma e espírito é a palavra. É só através da palavra que a gente pode fazer a diferença disso, de alma e espírito, né? Então, eu vejo que hoje, Adriana, existe aí também um peso de religiosidade muito grande, né? Existe muita religiosidade, existe muita falta de conhecimento da palavra. Sim. As pessoas estão, Adriana, vivendo num nível superficial da palavra. O Senhor está nos chamando e eu penso que nós estamos vivendo um momento oportuno de viver o profundo com o Senhor. Sim. O fato de eu ir todo domingo para a igreja e ficar sentada no banco da igreja no culto de domingo não faz de mim um cristão. A mesma coisa, ficar sentada na garagem da minha casa não vai fazer de mim um carro. Perfeito. Então, não é? A gente precisa entender essa condição, sair desse nível de superficialidade, dessa condição, porque a renovação da mente, a palavra diz que é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é pelo que eu já ouvi, é ouvir atual, presente. Então, a gente precisa pegar, e às vezes as pessoas, eu escuto muito isso, eu tenho muita dificuldade de ler a palavra, vai lá em Salmos. Pega lá um salmo, fica meditando naquele dia, ruminando o que o Senhor deseja. Ele é o mais interessado que a gente tenha a salvação e chegue ao pleno conhecimento da palavra, não é isso? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aprofundar. Eu preciso ir para um nível de intimidade com o Senhor, onde eu vou conseguir discernir, né, aquilo que Ele tem para a minha vida. E aí eu gosto de dar aquele exemplo que tem lá, que eu já falei isso algumas vezes, várias pessoas já ouviram falar isso, lá daqueles mergulhadores lá brasileiros que estavam lá na Tailândia quando teve aquele tsunami. E eles contam hoje, tem até um livro que eles contam isso, que eles não viram nada do que aconteceu, porque eles estavam imersos, eles tinham mergulhado. Eles viram os cardumes passarem rápido e a água ficar um pouco turva, e quando eles subiram estava tudo devastado e nada aconteceu com eles, eles estão vivos. E o que isso mostra para mim, Adriana? É a mesma coisa o que está acontecendo hoje. Hoje, as pessoas que estão abaladas, e eu não estou aqui para tripudiar a fé de
ninguém, né? Cada um vai viver com o nível de fé que tem, mas hoje muitas pessoas sofrendo opressão por conta de Covid, por quê? Porque estão num relacionamento com Deus de superficialidade. Quando, se você estiver no profundo, pode se levantar o que for, você vai sair ilesa. E onde é que começa isso tudo? Em como eu estou renovando a minha mente. Tudo começa na nossa mente. Eu falo para meus pacientes no consultório, olha... É a fonte, né, Alexandra? A Bíblia diz, é a fonte. É a fonte. E você sabe, olha, quando Jesus foi questionado lá com os discípulos sobre a vinda, sobre como seria, Jesus diz, olha, os sinais, um dos sinais notórios que vocês vão ver é o engano. Adriana, nós estamos vivendo num tempo onde é só sobre engano. Sim. Onde os lobos estão aí em peles de cordeiro. Onde as pessoas ficam tristes, aconteceu isso, daqui a pouco você vai ver quem é a pessoa de fato. Então, nós estamos num tempo onde Satanás, e ele não está brincando de ser Satanás, a Bíblia diz que ao nosso redor, né, ele está ao derredor como um leão. E eu gosto dessa ilustração como leão, porque se você parar para ver, o leão, o que ele faz? O leão fica na espreita esperando só quem está distraído, quem está desapercebido, quem está distante da manada, ele vai lá e ataca. Então, isso diz para mim o quê? Como é que está a sua vida? Porque ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Essa condição de a quem quer dizer, não é todo mundo. Sim. Não é todo mundo. Então, nesse momento... Não é se todo você mundo não... que está vulnerável, né? Não, tem gente que não está vulnerável. Não está. Né? Então, e você não... Só completando. Pode falar. Tem o versículo que diz resistir ao diabo e ele vai fugir. Mesmo que ele esteja ao derredor, se você resistir, ele vai fugir. Né? E Sim. O que é o resistir? É simplesmente você permanecer firme na palavra que Deus deu para você. Sim. Porque a resistência, ele não fala, vai caçar o diabo onde ele está, onde ele... Não, ele diz, permanece firme, resiste àquilo que ele está trazendo. Você resistir, ele vai dizer, não dá, deixa eu ir embora. Até porque ele já sabe que ele é um derrotado. Mas olha só, vamos pensar assim, ele já sabe que ele é um derrotado, mas vamos lá que aquele ali está distraído, vai que ele não sabe que eu já sou derrotado. Vamos ver o que eu posso ganhar. E aí você pensa assim, olha, e como é que você vai resistir não só ao diabo, mas a todas as tentações do mundo? Pela palavra. Pela palavra. Não tem outro jeito. Jesus deu isso, né, como exemplo. Como ele resistiu aquilo lá? Pela palavra. Está escrito. E está escrito. E assim tem que ser. Então, eu vejo pessoas hoje que elas estão num fast food espiritual. Né? Eu vou ali, eu ouço o que eu quero, eu fico com a parte da Bíblia que me convém, essa outra eu não quero. Então, é como se eu tenho necessidade mesmo de renovar a mente, mas eu só quero renovar minha mente com aquilo que está de acordo com o que eu quero. E aí, fala até do corpo, né? Nessa condição de corpo, nessa condição de carne mesmo, né? De se sujeitar. Aqui, por exemplo, agora, uma coisa assim que a gente pode até pensar, mas o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver, porque o Espírito Santo, há um mês atrás, pelo menos, na verdade, desde o ano passado, ele começou a lançar notas no meu coração e a me incomodar em relação ao meu corpo. O nosso corpo... Lançar notas e incomodar, quer dizer, ele começou a trazer palavras que você decodificou. Isso. Minha mente renovada, ela não fica só... Vai para o coração. Você já entendeu, né? Isso, então. E aí eu comecei a pegar aquelas notas e o que eu percebi, Adriana? O nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo. E eu não posso negligenciar. E estudando agora, ultimamente, sobre ter como estilo de vida uma alimentação saudável, porque eu tenho sido incomodada em relação a isso, eu estou estudando muito, eu estou me aprofundando muito sobre o açúcar. E o açúcar é um veneno para o cérebro. Um veneno. Ele tem a mesma função que a cocaína, é a mesma função de vício que o açúcar causa. Olha que coisa perigosa. Então, o que eu começo a perceber? Que eu preciso fazer a minha parte para colaborar para que as coisas que Deus está me mandando possam ser vividas na minha vida. Por então, muito mais tempo. Com certeza. Mais tempo, né? Porque
Porque você vê, uma mente renovada, vamos lá, eu tenho uma mente renovada, eu estou aqui, olha, eu pego a palavra, eu leio, eu medito, eu estudo, minha mente está sendo renovada. E o que eu faço com o meu corpo? Eu negligencio? Eu vou morrer antes do tempo? Eu não vou cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido para mim, porque estou negligenciando onde Ele mora? E Então, é muito interessante isso, porque a Bíblia fala uma coisa muito importante em Salmo 115, 24, se não me engano. Diz assim, que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos isso, filhos dos homens. sim. Então, um fator assim, Fundamental. primordial, fundamental, é você Uhum. ser homem, ou seja, você ter um corpo físico para você poder estar aqui e se mover aqui. Então, Isso o aí. Espírito Santo e a obra de Deus, ela está limitada à sua saúde. Exatamente, Adriana. Não tem jeito. Então, Isso. se você não cuida da sua saúde, você, na verdade, você impede que o Espírito Santo se mova com liberdade e Isso. atue, e faça, e vá, e fique, vamos colocar, mais tempo operando através da sua vida aqui na Terra do tempo que Deus determinar. Com Então, assim, certeza. tá tudo muito conectado, né, Alexandra? O Total, teu corpo total. com a tua alma, com o teu espírito. Então, assim, Sim, se você cuida bem do teu corpo e a tua alma aprendeu a decodificar as informações do espírito pela palavra, e o isso. teu corpo tá bem, isso aqui, ó, isso aqui você vai Isso. viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Perfeito. Isso. Porque tem muita coisa que às vezes a gente não vive, que são planos de Deus para a nossa vida, não só por essa condição de alma, de mente, Adriana, por conta dessa condição mesmo de negligenciar o corpo. Porque às vezes o Senhor vai me dar uma demanda onde eu estou muito acima do meu peso, onde eu não estou no meu peso, eu não estou com uma saúde, numa atividade física, eu não... Então, o Senhor vai, olha, essa daqui, isso eu não vou poder delegar para você, que você não vai dar conta, vou passar Olha, para outro, uma né? agora experiência assim, nada boa minha, né? Eu dou aula e ministro viajando. Então, Uhum. eu me lembro um dia que eu desci do púlpito, a pessoa falou assim, Adriana, eu estava preocupada com você, porque no microfone você estava tão ofegante. Aí eu falei assim, eu ofegante? E eu fui ouvir a gravação, eu vi que eu estava com uma resistência física tão baixa que eu não estava dando conta do ritmo que eu estava impondo a mim em cima do púlpito só de falar e de movimentar. Ali eu parei, eu falei, Deus, eu parei mesmo, eu parei diante de Deus e falei, Deus, me perdoa porque eu não estou cuidando do jeito que eu devia cuidar. E aí eu voltei a caminhar, voltei a fazer atividade física, porque eu vi que isso foi uma coisa simples. Simples, claro. Eu estava ofegante na minha fala, porque eu estava me movimentando de um lado para o outro. Então, assim, Exatamente. esse cuidado, e aquela história, se eu vou para a cama, o Espírito Santo vai comigo. Sim, A obra vai comigo. isso. O projeto de Deus vai comigo. Ele pode me restaurar, pode me curar, pode, mas a responsabilidade sempre foi minha e continua sendo, né? Sim, sim. Alexandre, o papo tá maravilhoso, Muito bom, né, tá Adriana? muito gostoso. Eu não te falei que passava rápido? Passa Tem que muito, combinar, Adriana, tem que combinar uma vigília, tá? quase uma vigília. Mas é muito legal isso, porque as pessoas me perguntam quanto tempo. Eu falo, 45 minutos, uma hora. Nossa, isso tudo. Eu falei, você vai Opa, ver como é, passa rápido e é, se deixasse, a gente ainda continua. A minha convidada de antes de ontem, nós fizemos 2 sessões. Nós tivemos que é, ter uma segunda sessão, que não eu deu. imagino. É sim, Mas é muito assunto. é muito assunto, dava para a gente aprofundar muito, mas a gente não vai parar por aqui, tá bom? Ótimo, Você volta ótimo. Com assim, linda, certeza, maravilhosa, com essa luz maravilhosa, esse com cabelo certeza. maravilhoso. A hora que você quiser, é só estalar o dedo que eu tô Então tá aqui. bom. Então tá Tá, minha querida? joia. Um Alexandra, beijo. muito obrigada. Quer deixar aí umas considerações finais, falar alguma coisa a Eu mais? quero- A única coisa que eu quero dizer para qualquer pessoa que vá nos assistir, seja homem, mulheres, renove a mente com aquilo que traz esperança. Decida olhar para aquilo que é bom. Decida olhar para aquilo que o Senhor criou. Isso vai alimentar a sua alma, isso vai agregar valores ao seu espírito, isso vai produzir sinapses, isso vai trazer dopamina, isso vai trazer vários neurotransmissores que vão te dar bem-estar. E é muito bom, e é tão simples. E deixa eu falar, é decisão. Decida, decida. E você vai ver como a sua vida vai mudar. É isso, amada.
Vamos nos ver mais, tá? Vamos sim. Um beijo, querida. Deus Beijo. Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Beijo.